Você já sentiu isso? A pessoa te faz uma pergunta simples em inglês e você fica pensa em português, aí tenta traduzir, aí você se enrola, aí você responde atrasado e ainda hesitando, né? A frase até sai, mas ela vem lenta, travada, às vezes com erro estranho de gramática, né? Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que isso acontece e como treinar o seu cérebro para pensar mais em inglês e menos em português. Hello, ladies and gentlemen! Eu sou a Jess Artico, teacher e mentora de inglês há mais de 10 anos já. E um dos maiores ladrões da fluência é esse hábito de traduzir tudo mentalmente. Hoje eu vou te mostrar 6 formas práticas de começar a pensar mais em inglês no dia a dia, sem nada mirabolante, tá? Então vamos lá? Respira e vamos juntos. Primeiro, tá? O que você precisa saber? Qual que é o problema de traduzir tudo? Quando você pensa primeiro na sua língua e depois você traduz, acontecem 2 coisas. Primeiro que você perde tempo. E aí isso mata a fluência, porque você fica hesitando demais. E segundo, que você copia estruturas da sua língua, né? E isso muitas vezes estraga a gramática, a estrutura natural do inglês. Porque são mundos diferentes, são línguas diferentes, né? Então, nem sempre tudo que você vai falar no inglês é exatamente igual como você fala no português. Faz sentido? Então, olha um exemplo simples aqui, tá? Principalmente se tratando de expressões, hein? Então, olha esse exemplo simples. Em algumas línguas, se diz algo como eu tenho fome, certo? Se a pessoa traduz direto, ela fala em inglês algo do tipo I have hunger. Mas o natural em inglês é I'm hungry. Então, a tradução literal cria frases esquisitas e ainda te deixa lento. E inseguro também, né? Segundo, colocar o inglês ao seu redor, tá? Então, olha só, uma forma de treinar o seu cérebro a pensar mais em inglês é cercar a sua visão de inglês. Então você pode, por exemplo, colocar post-its em objetos da sua casa, né? Então, por exemplo, na porta do seu quarto você cola um post-it escrito door, na janela, window, na geladeira, fridge. No espelho você cola lá um post-it escrito mirror. No abajur, lamp, né? E aí toda vez que você olhar ou tocar nesse objeto, você olha ali para o post-it, né, e fala door, window, fridge e assim por diante. Você também pode colocar o inglês nas pastas do seu computador, no seu celular. Você pode mudar a língua do seu celular para o inglês. Isso é ótimo, porque a gente tá com o celular na mão o tempo todo, né? Então, é uma forma de você ter contato com o inglês de forma natural, se você colocar ele ali já direto para o inglês. Ai, teacher, não me fala uma coisa dessa, socorro, e se acontecer algum problema com o meu celular? Primeiro, que você tá no EC, não é uma realidade, tá? E segundo, você usa o seu celular tanto, mas tanto, que até mesmo se você não perceber conscientemente, você já sabe onde as coisas estão, tá? Então, só o fato de você colocar inglês não vai te prejudicar tanto assim se acontecer algum problema. E se realmente for algo muito sério, oh my God, você pode voltar ao idioma ali e tá tudo certo, tá bom? Sem desespero, ok? Alright, então, cada vez que você olhar para algo, né, algum objeto, a primeira palavra que aparecer para você é em inglês, não em português, né? Então, essa ideia dos post-its que eu comentei com você pode te ajudar muito, né? Então, sempre quando você vê algo, você tocar em algo, você pensa nessa coisa em português. Isso é uma forma de você trabalhar o seu cérebro para começar a pensar já direto de forma automática, né, no inglês, sem você ficar traduzindo tudo, porque isso só atrapalha a sua vida. No começo dos seus estudos, até que vai, mas não dá para continuar dessa forma forever and ever, né? Então, você precisa fazer esse treino, que é o que eu tô te ensinando, para que o seu cérebro fique craque, fique rápido, fique ágil para traduzir, né, para o inglês
automaticamente, ok? Você também pode narrar a sua rotina. Então, enquanto você faz coisas simples, como por exemplo, tomando banho, tá lavando louça, tá dirigindo, tá caminhando, você pode narrar mentalmente ou em voz baixa. Eu recomendo em voz baixa, tá? O que você tá fazendo, né? Então, por exemplo, estou lavando a louça. I'm washing the dishes. Estou fazendo café. I'm making coffee. Né? Estou olhando para o meu telefone de novo. I'm looking at my phone again. Ok? E aí, depois você pode ir aumentando, né? E aí você vai deixando essas suas frases mais elaboradas. O problema de muita gente que eu vejo, principalmente quem está iniciando, é que a pessoa tem uma ansiedade, uma sangria desatada em querer falar inglês complicado já, logo de cara. Gente, que isso? Que isso? Você tem que começar pelo simples. Você começa com as frases simples e depois, conforme a sua evolução, automaticamente as suas frases vão começar a ficar mais elaboradas. É um processo. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, tá bom? Então, por exemplo, você vai deixando as suas frases, com o passar do tempo, mais elaboradas. Aí você vai começar a falar assim, eu odeio lavar louça. I hate doing the dishes. Ai, esse café, o cheiro tá tão bom, o cheiro é tão bom. Ai, this coffee smells amazing. Eu tô cansado, mas eu preciso terminar essa atividade, essa tarefa. I'm tired, but I need to finish this task. Percebe? E ó, aqui vai um challenge, um desafio já pra você. Volta esse vídeo nessa parte aqui que eu li essas frases. Ouça a minha pronúncia ali, como eu falei. Pausa e repita, tá? Quantas vezes forem necessárias. É assim que você pratica, tá? Isso é o shadowing que eu comentei num vídeo anterior aqui no canal, tá? Que inclusive você também pode fazer dessa forma nos nossos podcasts de inglês aqui no canal, tá? Então, dessa forma, você treina o seu cérebro a ligar ações a frases em inglês sem depender do português, tá? Se essa ideia de narrar a rotina fez sentido aqui pra você, deixa um like nesse vídeo, que isso me ajuda muito a saber que esse tipo de conteúdo está te ajudando e para eu saber também que você quer que eu traga mais conteúdos desse tipo, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é falar sozinho, de propósito, né? Sim, eu vou reforçar isso. Falar sozinho em inglês é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua fluência. Isso eu te falo por experiência própria e também com base nesses mais de 10 anos levando o inglês, a fluência no inglês, para brasileiros assim como eu e como você. Então, você pode imaginar conversas do tipo, você contando sobre o seu dia, falando do seu trabalho, né? Eu olhava para a parede e ficava falando blá, 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 blá. No banho, você também pode fazer isso, tá? Você pode explicar uma opinião sobre uma notícia que você viu, sobre um filme que você assistiu. Você pode ensaiar uma conversa com alguém importante. Imaginar voltar a ter, sei lá, quantos anos de idade, 5 anos de idade, não sei. Quando a gente tem aquele amiguinho, o amiguinho invisível, sabe? Você cria o seu amiguinho invisível e aí você fica falando inglês com ele. Olha que chique, só que dessa vez, o seu amiguinho invisível, ao contrário lá da sua infância, dessa vez ele vai ser um gringo. Ai, que chique! Olha que evolução, né? Você vai ter um amigo invisível gringo, tá? Pra você conversar em inglês, tá? Então, dessa forma, você tá treinando o seu cérebro para puxar o vocabulário mais rápido, para organizar as frases em inglês diretamente, para você se sentir menos travado quando a situação real acontecer. Por exemplo, não tem muito tempo, tá? Eu estava andando pelas ruas aqui da minha cidade e, do nada, um gringo, que veio de um intercâmbio aqui pela universidade, me parou na rua e ele queria saber onde ficava o McDonald's. E aí eu ajudei, ele expliquei, né? Enfim, ele me agradeceu um monte. Por quê? Ele até falou assim, meu Deus, muito obrigada, que bom que eu te achei, porque... Muito obrigada, que bom que eu te achei, porque eu já perguntei para várias outras pessoas e não acha gente que fala inglês? Eu falei, eu te entendo. I'm sorry about that, né? Eu sinto muito por isso, infelizmente é uma realidade aqui no Brasil, né? Porque essas pessoas para as quais você perguntou onde fica o McDonald's, elas não seguem o meu canal.
Mas que bom que você me encontrou. Eu falei, né, que eu sou professora de inglês e tal, que eu já morei nos Estados Unidos, em Nova York, enfim. Aí a gente conversou ali brevemente, que ele também tava com pressa, e eu também tava com pressa, mas, enfim, já pensou? Às vezes você tá andando na rua, né? E aí, no aeroporto, já aconteceu comigo também, no aeroporto aqui no Brasil, tá? Um gringo tava meio perdido, socorro, tô perdido, preciso de ajuda. E aí, ele me parou e eu ajudei, né? Enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, no dia de amanhã, no próximo minuto. Então, você tem que estar preparado, né? E isso também vale para o inglês. Alright! Uma outra coisa que você pode fazer também é ter um diário em inglês e aí você pensa por escrito. Então, você pode separar de 5 a 10 minutos por dia para escrever sobre o seu dia em inglês. Então, por exemplo, Today I woke up late. E aí você continua. I felt tired, but I had to work a lot. Ou I had a lot of work. Blá, 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 blá. I watched a video about English and realized I translate too much, blá, 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 blá. Tá? Aqui eu coloquei uns exemplos para você. Quando você escreve em inglês, isso é ótimo porque te obriga a formar frases completas, a organizar o seu cérebro, né, as suas ideias em inglês, as estruturas do inglês da sua cabeça. Treina o seu cérebro, então, a organizar os pensamentos em inglês, né? E diminui o tempo de reação na hora de falar. E aí, depois de um tempo, você volta nos seus textos antigos e aí você vai ver a sua evolução. Ai, gente, isso é tão legal, você vê a sua evolução, né? Isso também te dá motivação para continuar. E aí você vê que, caramba, a fluência tá chegando, eu tô chegando muito perto, eu consigo, eu posso. E olha só, é importante você parar com alguns hábitos que te prendem ao português, tá? Então, olha só, além de criar hábitos novos, né, como os que eu te ensinei aqui, tô te ensinando nesse vídeo, você também precisa tirar alguns que te atrapalham. Eles são assistir tudo com legenda em português, né? Abafa o caso, abafa. Anotar vocabulário sempre com tradução direta. Então, é legal você ter, por exemplo, um vocabulário, ao invés de você colocar aquelas listas, né? Que não são nada produtivas, mas que o método tradicional insiste em fazer você engolir. Você coloca lá, casa, house, gato, cat, carro, car. Não. O que é melhor você fazer? Você coloca a palavra tradução e na frente, ou logo abaixo, você coloca uma frase em inglês usando essa palavra, para que você entenda como usar essa palavra. E aí não vai em contextos, né? De forma natural, com confiança. E aí, você fazendo dessa forma, ao invés de ficar decorando listas de palavras soltas, você vai evitar que aconteça algo muito comum que acontece com essas pessoas que ficam decorando palavras soltas. Que é o quê? A pessoa até sabe palavras, só que dela não consegue usar essas palavras no contexto, na hora de falar. Tá? Isso é muito importante. Então, vai anotar a palavra, o seu significado? Ok. Mas anote ali uma frase de exemplo em inglês usando essa palavra. Você pode até colocar a tradução da frase também, tá? E aí, sempre que você voltar para revisar, você vai direto na frase. Leia a frase em voz alta com a palavra, né? A frase em inglês ali, com a palavra, tá? Porque dessa forma é muito mais produtivo, porque você está aprendendo pelo contexto e faz mais sentido para o seu cérebro aprender dessa forma e é muito mais eficiente também, tá? Outra coisa que você precisa parar, ficar usando só dicionário bilíngue. No começo até que vai, mas se você já chegou no intermediário ali, não faz muito sentido, né? Traduzir mentalmente também cada frase antes de entender, tá? Sempre analise a frase como um todo, não fica focando em palavra por palavra, né? Por exemplo, você tá me ouvindo falar em português aqui? Como que você me ouve? Fragmentando palavra por palavra ou você ouve cada ideia, cada frase que eu falo? Cada ideia, cada frase que eu falo, não é? Então, o inglês, você precisa fazer da mesma forma, tá? Então, sempre trate a frase como um todo, sempre analise a frase como um todo. O que essa frase quer dizer? Ok? Isso é treino, tá? No começo, você precisa se policiar mais até ficar automático, tá bom? Então, algumas trocas simples que vão te ajudar nesse processo. Usar legendas em inglês, sempre que possível.
anotar a palavra, definições simples em inglês, com exemplo, frase de exemplo, como eu comentei, tá? Sempre a frase de exemplo. Usar dicionário inglês, se você já tá ali no intermediário, ok? Tentar entender a frase direto, sem ficar traduzindo palavra por palavra, como eu também te ensinei aqui, tá? E me conta aqui nos comentários. Você se pega traduzindo tudo mentalmente? Em que situação isso mais te atrapalha? Em reuniões, no trabalho, conversa, entrevista, viagem, quando você vai assistir a um filme, por exemplo, tentar ouvir uma música. E ó, se você quiser continuar trabalhando a sua fluência de forma estratégica, se inscreve aqui no canal, tá? E na descrição eu deixei o link da nossa playlist de podcast em inglês, para você ouvir o inglês real, acostumar o seu ouvido, melhorar o seu listening, aqui com a sua mentora que vos fala, né? Eu também deixei os links dos meus cursos online de inglês, tá? Para você aprender inglês 3 vezes mais rápido com o método americano que eu criei com base na minha experiência de mais de 10 anos lecionando inglês para brasileiros como você e eu, e de diversas idades, tá? E também com base na minha experiência nos Estados Unidos. Para quem ainda não sabe, sim, eu morei em Nova York, que saudade, tá? Inclusive, não dá para você ver, né? Deixa eu ver. Olha aquele quadro que lindo, maravilhoso. New York, New York, New York. Tan, tanana, tan, tanana. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar. Amo de paixão New York. Enfim, em outros vídeos podemos falar sobre minha experiência lá. Tenho tanta coisa pra contar pra vocês. Ai, é tão gostoso, né, esse compartilhamento. Ok. E olha só. Grava isso. A fluência não é falar sem erro. Veja pelo português. Você é nativo no português, certo? E você fala português naturalmente, certo? Porque você é fluente, ok. Mas isso significa que você nunca erra? Jamais, não é? Então, você também erra, eu também erro, nós erramos. Eu erro, tu erras, nós erramos e tá tudo bem. E os americanos, os nativos, enfim, eles também erram, tá? Quando eles falam, quando eles escrevem em inglês, isso eu te falo por experiência própria, porque eu convivi lá. Eu falava com eles, eu morei com famílias americanas, tenho amigos, tá? Então, assim, o que importa não é a perfeição, é a comunicação, tá? A fluência, o que é fluência então? É você conseguir pensar e se comunicar em inglês, mesmo com erros, de forma natural, sem ficar hesitando muito, sem se sentir inseguro, tá? É você ter uma fala fluida. Fluência vem de fluidez, fluida, tá? Então, quanto menos você precisar do português, o seu aprendizado, o seu inglês vai ficar muito mais leve, alright? Till next time, over and out.